Essa aula faz parte do nosso curso sobre teoria dos conjuntos, que está disponível na Udemy pela menor faixa de preço da plataforma. No curso temos teorias e exercícios para fixar todo o conteúdo estudado e testar os conhecimentos adquiridos. Vamos adicionar novas resoluções de questões de concursos e do livro-texto utilizado à medida em que formos gravando. Vou deixar o link do curso na descrição e no primeiro comentário fixado para aqueles que tiverem interesse no curso. Olá, camaradas, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Na aula de hoje, continuando o estudo do livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 1, vamos falar sobre os conjuntos, mais especificamente sobre elemento, pertinência, descrição de um conjunto, os conjuntos vazios e os conjuntos unitários. Ao estudar a teoria dos conjuntos, precisamos aceitar três noções sem definição. São as chamadas noções primitivas. Essas noções são de conjunto, elemento e pertinência entre elemento e conjunto. Podemos entender a noção de conjunto como sendo o mesmo que um grupo ou uma coleção. Por exemplo, o conjunto de times de futebol do Rio de Janeiro, o conjunto de letras do nosso alfabeto, o conjunto de números primos positivos, lembrando que os números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores naturais, o 1 e ele mesmo. E chamamos de elemento todos os membros ou objetos que compõem um conjunto. Por exemplo, no conjunto de times de futebol do Rio de Janeiro, temos os elementos o Flamengo, o Vasco, o Fluminense, entre outros. No conjunto de letras do nosso alfabeto, temos como os elementos A, B, C, D e assim por diante. E no conjunto dos números primos positivos, temos como elemento os números 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Os elementos de um conjunto podem ser uma infinidade de coisas, uma letra, um número, um objeto, enfim. É possível também que os elementos de determinado conjunto sejam inclusive outros conjuntos. Vamos pensar em um campeonato de futebol, em que há um conjunto de times que participam desse campeonato. Ou seja, os times são elementos desse conjunto de times do campeonato, ao mesmo tempo em que os próprios times são um conjunto de jogadores. Normalmente, os conjuntos são representados por letras maiúsculas, enquanto os elementos são representados por letras minúsculas. Quando temos um elemento X que compõe um determinado conjunto A, dizemos que esse elemento é pertencente ao conjunto A. Utilizamos esse símbolo de pertencimento e a expressão pode ser lida como X é pertencente ao conjunto A. Já quando o elemento X não compõe o conjunto A, utilizamos o símbolo de não pertencimento e a expressão pode ser lida como X não pertence ao conjunto A. Os elementos no interior de um conjunto costumam ser representados ao lado de pontos. E podemos representar um conjunto com um círculo. Trata-se do diagrama Euler-Venn. Vejamos o exemplo do conjunto A. Nesse caso, os elementos A, B e C são pertencentes ao conjunto A, enquanto D não é pertencente ao conjunto. Podemos descrever um conjunto e seus elementos através de duas formas fundamentais. Primeiro, citando os elementos do conjunto e segundo, a descrição por uma propriedade. Vamos começar com a descrição pela citação dos elementos. Quando descrevemos um conjunto pela citação dos seus elementos, escrevemos esses elementos entre chaves. Por exemplo, o conjunto de vogais. E aí você coloca entre chave as vogais A, E, I, O, U. O segundo exemplo, o conjunto B, que é constituído pelos elementos 1, 2 e 3 entre as chaves. E usamos essa mesma notação para descrever um conjunto com infinitos elementos. Nesse caso, precisamos escrever alguns elementos para mostrar a lei de formação e depois adicionamos reticências. Vejamos alguns exemplos. Exemplo 1. O conjunto dos números primos positivos, que é formado pelos elementos 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Trata-se de um conjunto com infinitos elementos. Exemplo 2. O conjunto dos números pares positivos, que é formado pelos elementos 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim vai. Usamos também essa notação para descrever um conjunto finito, mas com um grande número de elementos. Para isso, precisamos escrever os primeiros elementos, depois adicionamos as reticências e, por fim, o último elemento. Por exemplo, o conjunto dos números inteiros de 0 a 100. E então escrevemos os primeiros elementos, 0, 1, 2, 3, adicionamos as reticências e, por fim, o último elemento, 100. No exemplo 2, temos o conjunto dos divisores positivos de 100. Adicionamos os primeiros elementos, 1, 2, 5, 10, depois as reticências e, por fim, o último elemento, no caso, 100 também.
Outra forma de descrever um conjunto é através de uma propriedade característica dos elementos desse conjunto. Para isso, vamos adicionar uma barra que é lida como tal que. Vejamos um exemplo que pode ser lido como: o conjunto A é formado pelos elementos x, tal que x tem propriedade P. Vejamos algumas aplicações para que possamos entender bem isso. Primeiro, o conjunto é formado pelos elementos x, tal que x é inteiro e x maior que 3. No caso, será o conjunto formado pelos elementos 4, 5, 6 e assim por diante. É um conjunto infinito. Exemplo 2. O conjunto é formado pelos elementos x, tal que x é uma vogal. No caso, podemos representar esse conjunto citando os elementos, como já vimos antes. Um conjunto unitário é um conjunto que possui apenas um elemento. Vejamos alguns exemplos. Primeiro, o conjunto das soluções da equação 3x menos 1 é igual a 5. Passo 1 para o outro lado, positivo. Vai ficar 3x é igual a 6. Portanto, x é igual a 6 sobre 3, logo x é igual a 2. Portanto, é um conjunto unitário. Como se trata de uma equação do primeiro grau, só há uma solução, no caso 2. Exemplo 2. O conjunto de seleções que ganharam 5 Copas do Mundo. No caso, é um conjunto unitário, pois só o Brasil, até hoje, ganhou 5 Copas do Mundo. E um conjunto vazio é um conjunto que não possui nenhum elemento. Usamos um símbolo de um círculo cortado para representar esse conjunto. Uma forma de se obter o conjunto vazio é descrever um conjunto com uma propriedade que seja logicamente falsa. Por exemplo, exemplo 1. X tal que x seja diferente de x. É um conjunto vazio, pois se trata de uma propriedade logicamente falsa, visto que não há nenhum número x que seja diferente dele mesmo. Isso não faz sentido. Exemplo 2. O conjunto é formado pelos elementos x, tal que x é maior que zero e x é menor que zero. Também é uma propriedade logicamente falsa, visto que não é possível haver um número x que seja maior e menor que zero ao mesmo tempo. Camaradas, com isso encerramos por aqui a nossa aula e até a próxima.